Capítulo 13 – Tarefas novas. Fundamente sensibilizados com as apreciações ouvidas no templo, Evelina e Ernesto solicitaram admissão à caverna socorrista que o irmão Cláudio presidia, em visita semanal à região dos companheiros perturbados e sofredores. Aquele mesmo amigo do Instituto de Ciências do Espírito atendeu-lhes o pedido com simpatia e benevolência. E mais alguns dias passados, vamos encontrar os dois amigos integrando o operoso conjunto de serviço, que passava, então, ao número de 8 pessoas, 5 homens e 3 mulheres, entre as quais se achava a irmã Celusa Tamburini. Na peregrinação de fraternidade, a equipe descia na direção de Vale Extensíssimo, destinando-se especialmente naquele dia ao culto do Evangelho no lar de Ambrósio e Priscila, casal que desempenhava o cargo de guardiães, dentre os muitos sediados na fronteira que assinala os pontos iniciais da zona conflagrada pelas projeções mentais dos irmãos em desequilíbrio. Tão logo se lhes descortinou mais ampla faixa da paisagem, Ernesto e Evelina não conseguiam sopitar as expressões de assombro. Densa névoa, a patentear-se por diversas tonalidades de cinza, barrava a província em toda a linha divisória. Pela primeira vez, enxergaram nos céus máquinas voadoras, que se dirigiam da cidade para o território sombrio, semelhantes a grandes borboletas silenciosas refletindo o sol, que se lhes punha à mostra as asas, como que estruturadas em pedaços de arco-íris. Fantine desfechou para logo uma indagação, a que Cláudio respondeu satisfeito. São aparelhos volantes em que viajam comissões de trabalho, em tarefas de identificação e assistência. A região é tão grande assim? Imagine um deserto planetário, com muitas sesmarias diárias, marginadas por cidades ordeiras e prósperas, e terá a exata noção do que nos ocorre aqui. E esses viajantes através do ar, desencarnados como estão, acaso não lograriam seguir adiante sem esses engenhos, usando o poder da volitação que lhes é próprio? O chefe sorriu e ponderou. Tudo na vida se rege por leis. Um pássaro terrestre possui asas e foge do campo incendiado, por não suportar-lhe a cortina de fumo. Um bombeiro, a fim de penetrar uma casa invadida pelo fogo, veste roupas defensivas. E editou. Achamo-nos à frente de perigosa extensão de espaço, habitada por milhares de criaturas rebeldes que constroem, à custa dos próprios pensamentos em desvario, o ambiente desolado que se nos põe à vista. Aí, nesse mundo diferente, somos defrontados pelas mais estranhas edificações, todas elas caricaturas dos abrigos domésticos, de que os donos abusaram na experiência física, uma verdadeira floresta de fluidos condensados, retratando as ideias e manias, ambições e caprichos, rimosos e penitências dos moradores. Temos aí uma faixa umbralina, todo um estado anárquico em que o individualismo se desborda na hipertrofia da liberdade, sem os constrangimentos benéficos da disciplina, que nos faz realmente livres pela voluntária sujeição de nossa parte aos dispositivos da lei de Deus. E por que Deus permite a formação desses quintos gigantescos de perturbação e desordem? Inquiriu Ernesto no rastro de lógica humana. Ah, meu amigo, obtemperou o irmão Cláudio. Sempre que indagamos de nosso mestre maior por que não interfere a divina providência no campo da inteligência corrompida do mal, a resposta invariável é que o Criador exige, senão as criaturas deixadas livres, para escolherem o caminho de evolução que melhor lhes pareça, seja uma avenida de estrelas
ou uma vereda de lama. Deus quer que todos os seus filhos tenham a própria individualidade. Creiam nele como possam. Conserve as inclinações e gostos mais consentâneos com o seu modo de ser. Trabalhe como e quanto desejam e habitem onde quiserem. Somente exige, e exige com rigor, que a justiça seja cumprida e respeitada. A cada um será dado segundo suas obras. Todos receberemos na lei da vida o que fizermos, pelo que fizermos, quanto fizermos e como fizermos. De conformidade com os preceitos divinos, podemos viver e conviver um com os outros, consoante os padrões de escolha e afetividade que elejamos. Entretanto, em qualquer plano de consciência, do mais inferior ao mais sublime, o prejuízo ao próximo, a ofensa aos outros, a criminalidade e a ingratidão colhem dolorosos e inevitáveis reajustes na pausa dos princípios de causa e efeito que impõem amargas penas aos infratores. Somos livres para desenvolver as nossas tendências, cultivá-las e aperfeiçoá-las, mas devemos concordar com o Estatuto do Bem Eterno, cujos artigos e parágrafos estabelecem sejam feitas e mantidas no bem de todos e num amparo desinteressado aos outros, as garantias de nosso próprio bem. Atingindo a orla escura da esquisita povoação que começava, aqui e além surgiam criaturas andrajosas e alheias. Não se podia afirmar fossem criaturas análogas aos mendigos de alguma praça terrena em penúria. Esse ou aquele habitante do imenso Arabalde davam a ideia de pessoas que o orgulho ou a indiferença tornavam espiritualmente distantes. De par com esse gênero de transeuntes, outros apareciam, entremostrando ironia e desprezo na mímica escarnecedora com que apontavam os viajantes ou a estes se dirigiam. Quase todos exibiam roupas estranhas, cada qual obedecendo às condições e dignidades a que supunham pertencer. Há uma pergunta desfechada por Fantine, pois Evelina e ele eram os únicos adventícios na equipe socorrista. Cláudio observou. De modo geral, os milhares de irmãos que se abrigam nessas paragens não se aceitam como são. Habituaram-se de tal maneira às simulações, aliás, muitas vezes necessárias, de experiência física que se declaram ofendidos pela verdade. Viveram anos e anos na esfera carnal, desfrutando essa ou aquela consideração pelos valores de superfície que exibiam, enfatuados e não se conformam com a supressão dos enganos e privilégios imaginários de que se alimentavam. Narcisos fixados à própria imagem, na retaguarda. Muitos se transferiram diretamente da vida física para a região nebulosa, sob nossa vista, e outros muitos habitaram logo após a desencarnação cidades de recuperação e adestramento semelhantes às nossas. Entretanto, à medida que se evidenciavam tais e quais ainda não na realidade, absolutamente sem quaisquer simulacro de muitos de que se valiam na estância terrestre para encobrirem o eu verdadeiro, rebelaram-se contra a luz do mundo espiritual que nos expõe à mostra a natureza autêntica, uns diante dos outros, e fugiram de nossas coletividades, asilando-se no vale de sombras geradas por eles mesmos. Aí, na penumbra criada pela força mental que lhes é própria, com o objetivo de se esconderem, dão pasto, em maior ou menor grau, a manifestações de paranoia a que todos se afeiçoam,
entregando-se igualmente, em muitos casos, a lastimáveis paixões que procuram debalde saciar até as raias da loucura. Irmão Cláudio, lembrou Evelina, o senhor já penetrou nesses sítios, atingindo algum ponto distanciado da orla? Já acompanhei diversas caravanas de fraternidade e socorro utilizando veículos diversos, alcançando praças estabelecidas muito longe de nós. E que viu? Cidades, vilarejos, povoações e aldeamentos vários, em cujo seio espíritos de inteligência cultivada e vigorosa, mas profundamente pervertidos, dominam enormes comunidades de espírito menos hábeis no comando das situações, contudo, tão pervertidos via de regra quanto eles mesmos. Cláudio sorriu e resvalou. Quando digo a palavra pervertidos, não me proponho a julgar os nossos irmãos transitoriamente encastelados na sombra. Desejo apenas qualificar para a compreensão de quem chegou recentemente da vida física a posição desses amigos doentes. Aliás, consideramo-los tão enfermos quanto os nossos irmãos, alienados mentais de qualquer hospício da crosta planetária, credores de nosso melhor carinho. E saibamos, com estranhado respeito, que numerosos pais e mães, esposos e esposas, filhos e pessoas amadas de muitos companheiros transviados nessas regiões sombrias aí, residentes por mero devotamento na situação de heróis obscuros em admiráveis apostolados de amor e renúncia, a benefício dos que se engisessem no erro, de modo a reconduzi-los ao reequilíbrio necessário, preparando-se para novas reencarnações que os esperam. Esses paladinos da bondade e da paciência parecem escravizados a uns felizes que amam. No entanto, pela cátedra do sacrifício da humildade que esposam, acabam conseguindo prodígios pela força irresistível do exemplo. A casa singela de Ambrósio já se debuxava à distância, quando Fantine, como quem não desejava perder o fio dos raciocínios em andamento, inquiriu ainda: Irmão Cláudio, são geralmente os muitos que são resgatados pela dedicação afetiva daqueles que o tutelam nesses lugares? Sem dúvida, todos os dias chegam às nossas casas de reajuste pequenos ou grandes magotes dos que aspiram a renovar-se. E permanecem na cidade infinitamente? Isso não. Com poucas variantes, demoram-se conosco apenas o tempo preciso ao exame da nova reencarnação, em que regressam aos disfarces da carne, sem os quais, segundo acreditam, não conseguem seguir à frente nas veredas da regeneração. Entre o cansaço da erraticidade nas sombras da mente e o terror da luz espiritual que confessam não suportar sem longa preparação, suplicam o socorro da providência divina, e a divina providência lhes permite a nova integração na armadura física, na qual se reocultam lutando pela própria corrigenda e pelo burilamento próprio, encobertos transitoriamente no engenho carnal, que pouco a pouco se desgasta, pondo de novo à mostra o bem ou o mal que fizeram a si mesmos, no período da encarnação. Obtido o empréstimo do novo corpo, via de regra junto àqueles que lhes fizeram cúmplices dos desvarios do pretérito, ou que se lhes afinam com o tipo de débitos e resgates consequentes, esses candidatos à recapitulação expiatória do passado imploram medidas contra eles mesmos, seja na escolha de ambiente doméstico que em desacordo com os seus ideais ou na formação do futuro corpo.
de que farão uso, corpo esse que, muitas vezes, desejam ser bloqueado em determinadas funções, prevenindo-se prudentemente contra as tendências inferiores que, em outro tempo, lhes facilitaram a queda. Isso quer dizer que pedem certas cassações em desfavor deles mesmos? Interpôs Fantine com a sua habitual agudeza de raciocínio. Sim, cassações. Em vista disso, encontramos na terra a cada passo grandes talentos frustrados para a direção que anelariam imprimir os próprios destinos. Inteligências vigorosas desde cedo, barradas na obtenção de quaisquer louros acadêmicos, e por essa razão detidas em artesanatos obscuros ou em cargos singelos, em longa e dolorosa subalternidade, nos quais entesouram humildade e equilíbrio, paz e moderação. Artistas, contrariados nas mais altas aspirações, arrastando os defeitos físicos e inibições outras que lhes obstam temporariamente as manifestações, e sob as quais adquirem a reeducação dos próprios impulsos com o respeito necessário para os sentimentos do próximo. Mulheres de profunda capacidade afetiva jungida a corpos que lhes deprimem a apresentação, aprendendo em terríveis conflitos da alma quanto dói a deserção do lar e o menosprezo aos compromissos da maternidade. Homens hábeis e enérgicos, carregando frustrações insidiosas e ocultas que lhes proíbem a euforia orgânica no estado físico, de modo a edificarem o espírito de entendimento e caridade no âmago de si próprios. A palestra admirável, que valera por uma aula inesquecível no âmbito dos ouvintes, foi repentinamente interrompida pelo abraço de Ambrósio e Priscila, que aguardavam os peregrinos fora das portas. Saudações, bênçãos, votos, alegrias. O serviço religioso no lar se revestiu das características do Evangelho em casa, nos domicílios cristãos da terra. Havia, porém, ali, naquela tenda simples, valioso trabalho de extensão do apoio espiritual aos amigos sofredores da vizinhança. 22 entidades, das quais 20 mulheres e 2 homens, tinham vindo do grande nevoeiro próximo, a fim de ouvirem a palavra do irmão Cláudio, entremostrando anseios de tranquilidade e transformação. Desdobraram-se as tarefas nos moldes das reuniões evangélicas do mundo, suplementadas pela conhecida orientação espírita cristã, portadora da interpretação respeitosa, mais livre, dos ensinamentos do Senhor. Na fase terminal, pazes de reconforto e mensagens de esclarecimento, advertência e ternura. Ocasiões de serviços reportaram do quadro para Ernesto e Evelina, que, por designação do orientador, suavizaram os padecimentos de 2 das irmãs visitantes, a se cobrirem de lágrimas depois dos comentários ouvidos. Toda a equipe se dedicava à conversação edificante, às despedidas, acompanhamento aos frequentadores humildes da sementeira evangélica, fora da casa, quando, emergindo da névoa, compacto grupo de espíritos zombeteiros e dementados apareceu. Explodiram impropérios, entremeados de vazia e ditos chulos, prevenindo especialmente aos 2 recrutas. Cláudio avisou: não se aflijam, a ocorrência é normal. Patifes, sumam daqui.
Rugiu um dos atacantes de vozeiro descomunal. Não queremos sermões, nem encomendamos conselhos. Amainando a saraivada de insultos, Cláudio tomou a palavra e falou alto, sem alterar-se. Irmãos, para aqueles de vós que desejais vida nova com Jesus, somos companheiros mais íntimos desse agora. Vinde a verdadeira libertação, unamo-nos em Cristo. Hipócritas, reagiu a mesma voz troate, seguida pelas gargalhadas irônicas de muitos. Nada temos com Jesus. Mascarados, vocês todos são iguais a nós, vestidos na capa de santarrões. Nós é que podemos chamar vocês para a liberdade. Larguem as asas de barro, anjos cotós, cães enfeitados. Vocês são tão humanos quanto nós mesmos. Se são corajosos, deixem de ser burros velhos no freio da disciplina e venham ser livres como nós. Dito isso, a malta avançou sobre o grupo fraterno, mas Cláudio, evidentemente em oração, ergueu a destra a um fio de luz, cortou o pequeno espaço que isolava os agressores. A chusma de infelizes estacou, aterrada. Alguns deles caíram no solo, como que traumatizados por força incoercível. Outros resistiram vomitando injúrias, ao passo que outros ainda fugiam em disparada. Todavia, dentre aqueles que se mantinham de pé, um deles, muito jovem, bradou com acento inesquecível: Evelina, Evelina, é você aqui? Oh, estou vivo. Estamos vivos. Quero Jesus. Jesus, socorro, socorro, quero Jesus. Cláudio aqueceu compadecido. Vinde, vinde. O moço arrancou-se da quadrilha, seguiu na direção que Cláudio lhe indicava, e em poucos momentos a senhora Serpa, trêmula e consternada, tinha diante de si Túlio Mancini, aquele mesmo rapaz a quem amara noutro tempo e que, segundo estava convencida, havia descambado nas trevas por suicídio por sua causa.